pastor Cleiton, ele vai estar ministrando no nosso coração. Ele já ministrou aqui no primeiro ano que eu estava aqui, no primeiro clamor, ele veio, né, trazer uma palavra para nós, e naquela época ele ainda morava lá em Rio Negro, e agora ele está pastoreando aqui, pertinho, em Arapoti, né, e convidei ele para que estivesse hoje aqui conosco, ministrando a palavra de Deus aos nossos corações. Vamos receber o servo de Deus aplaudindo e glorificando o nome do Senhor. Deus abençoe também. Aos filhos de Deus, uma boa noite. Paz seja convosco, amém? Quantos estão felizes por estar na casa de Deus? Levanta bem alto sua mão. Diga assim: glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Aplauda o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Bem forte, aplauda, glorificando, exaltando aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, aquele que está em nosso meio, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Aleluias! Glórias a Deus. Irmãos, é uma grata honra poder estar com vocês nessa noite. É uma alegria imensa poder ter chegado até aqui. E Deus tem nos sustentado a cada dia mais. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Ezequiel, pastora Marisa, pelo convite. E tenho certeza que Deus estará falando poderosamente ao meu e o seu coração nessa noite. Amém? Podemos todos tomar o seu assento? Você pode já abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 14. E segura ela aberta aí em suas mãos. Nós estaremos falando hoje sobre atitudes de ousadia em nossos alvos. Amém? Segura aí um pouquinho, nós já vamos fazer a leitura. Irmãos, quando fala sobre ousadia, a primeira coisa que eu preciso entender que para eu ter ousadia, eu preciso decidir ter ousadia. E a primeira demonstração de ousadia que você tem é ter vindo hoje no clamor. Você poderia ter feito tantas outras coisas nessa noite. Você decidiu vir para ouvir a voz de Deus, ouvir aquilo que Deus tem preparado ao seu coração, para que durante esses dias o seu coração seja alimentado e você venha decidir por fé romper em 2023. Pela fé, você decidiu estar aqui nessa noite. É uma decisão. Muitos decidiram hoje, talvez, ficar em casa, mas você decidiu viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Você decidiu a não mais viver, talvez, como 2022, talvez como 2021, mas você decidiu, esse ano será diferente. Esse ano será um ano abençoado. Esse ano será um ano próspero. Esse ano será o ano da grande realização na minha vida. E é por isso que você veio até aqui, porque você decidiu estar aqui. Irmãos, ousadia, quando nós vamos estudar o que é ousadia, é o ato de ser ousado. E é, por definição, fazer algo com coragem, arriscando e tendo um olhar para a inovação. São muitos os sinônimos para a ousadia: intrepidez, audácia, valentia, inovação, coragem. Todos esses sinônimos, enfim, nos levam a fazer algo diferente, com foco no nosso futuro. Olhando, você chegou até aqui, e é pela ousadia que você começa a olhar lá na frente. É pela ousadia, pela fé que você vai enxergar o teu 2023 como o melhor ano da sua vida. Quantos creem nisso? Amém? Por isso eu convido a você que já abriu a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 14. Nós vamos ler a partir do verso 22.
quando eu fui ver ousadia na palavra de Deus, fica difícil até mesmo escolher um texto, porque nós vemos tantos homens de fé que viveram e que tiveram ousadia para romper. Mas um dos que mais me chama a atenção é Pedro, e por isso nós vamos falar sobre ele nessa noite. Diz assim, capítulo 14 de Mateus, verso 25. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Então Pedro disse: se és tu, Senhor, mesmo, mande que eu vá até você, andando sobre as águas. E Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi até Jesus. Até aí, amém? Irmãos, Pedro, ele toma a ousadia de viver o sobrenatural. E Jesus entra no pedido dele. Irmãos, quando nós olhamos para a história, alguém antes de Pedro já tinha andado por sobre as águas, sim ou não? Alguém depois andou por sobre as águas, sim ou não? Não. Ele fez um pedido ao Senhor que nunca ninguém havia pedido. Ele teve a ousadia de pedir a Deus algo que nunca ninguém talvez tinha imaginado ou pensado. No momento de desespero, no momento de medo, de pavor que eles estavam vivendo naquele momento, Pedro, por uma atitude de ousadia, ele pede ao Senhor: Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo. Irmãos, o pano de fundo acontece, esse relato é de muito medo, barulho, de fortes ventos, fortes ondas. E é nesse cenário que Pedro ele faz um pedido de ousadia ao Senhor Jesus. Deixa eu ter uma experiência que nunca ninguém teve. Quando nós olhamos para um projeto de vida, às vezes nós queremos colocar dentro do projeto de vida aquilo que nós mesmos sabemos que nós vamos conseguir, aquilo que nós mesmos sabemos que se nós trabalharmos, se dedicarmos, estudarmos, nós vamos alcançar. Pedro, ele vai além das limitações humanas e por uma atitude de fé, ele resolve viver o sobrenatural. Amados, quando estamos escrevendo o projeto de vida, precisamos lembrar de que nós temos um Deus que não é limitado pela força humana, que não é limitado aos nossos pensamentos, mas nós cremos num Deus que tudo pode, que tem o poder de todas as coisas, que criou os céus e a terra, que Ele vai além daquilo que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. E que Ele fará o impossível por mim e por você. Aos olhos humanos era impossível alguém andar por sobre as águas. Por uma atitude de ousadia e fé, Jesus diz: venha, venha. E se você deseja ter ousadia em seus alvos, para viver aquilo que nunca viveu antes, você precisa considerar esses conselhos vindos da palavra de Deus. E o primeiro conselho que eu quero te dar nesta noite é, se você está anotando, primeiro conselho: nunca ouça o conselho daqueles que ficam no barco. Nunca ouça o conselho daqueles que ficam no barco. Não ouça a voz dos covardes. Pessoas que não têm coragem de colocar o pé para fora do barco, não querem que ninguém também coloque. Pessoas que não têm coragem de vencer, elas têm inveja daqueles que têm ousadia
que em um dia de tempestade creem no sobrenatural de Deus. Irmãos, dentro desse primeiro conselho, não ouvir aqueles que ficam no barco, por quê? Porque quanto deles talvez falaram: Pedro, você é louco, vai querer descer para fora do barco? Você só pode estar ficando louco, nunca ninguém fez isso. Olha só o vento, olha só as ondas, olha só a situação que você está vivendo. Nós não conseguimos ficar de pé dentro do barco. Temos que ficar talvez nos agarrando pelos fortes ventos. E você agora quer descer para andar sobre as águas? Você está ficando louco? Isso é loucura. Talvez você chegou aqui nessa noite e você começou a escrever o seu projeto de vida. E tem pessoas que vão falar: você é louco pedir isso. Talvez uma viagem para o exterior. Talvez o sonho da tua faculdade. Talvez o teu sonho ministerial de alcançar um nível mais elevado em Deus. Talvez o teu sonho do teu carro próprio, da tua casa própria, enfim, eu não sei. Mas tem pessoas que quando ouvir os seus sonhos vão falar: isso é loucura. Mas não se preocupe, irmãos, porque para Pedro também falaram que isso era loucura. Para os homens parece ser loucura, mas para Pedro ele estava vivendo algo sobrenatural diante de Deus. Muitas pessoas talvez vão criticar, vão falar, mas essas pessoas que criticam você, essas pessoas que irão falar do teu sonho, do teu projeto, elas não têm coragem de viver isso que você está vivendo em Deus. E por isso que elas vão criticar. O segundo conselho para você nessa noite: olhar para aqueles que têm coragem de sair do barco. Relacionamentos não são neutros. As pessoas que convivem com você te influenciam. Irmãos, uma pesquisa científica vai nos falar que nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos. Quem são as pessoas que você tem convivido? Quem são as pessoas que estão à sua volta? Quem são as pessoas que têm te influenciado? Sabe, irmãos, eu lembro, lá em Rio Negro, pastor Ezequiel, quando nós trabalhávamos com célula, eu lembro de uma célula de senhoras, que era lá na casa da minha avó, que nós fazíamos. E lá naquela célula, eu lembro que eu cheguei certa feita e era só senhoras. E um pouquinho antes de começar a célula, o bate-papo delas conversando, uma delas falou: você não sabe a dor no joelho que eu estou. E a outra é: porque você não sabe das dores que eu tenho no braço, eu não consigo dormir à noite. A outra falou: você não conhece os problemas que eu tenho de reumatismo, estou ficando com os dedos todos tortos. A outra falou: é porque você não sabe das veias que meu coração estão todas entupidas. A outra: o meu coração está quase parando, eu já infartei, já fiz angioplastia, eu já fiz cateterismo. A outra: você não conhece o neurisma que eu tenho. Eu falei: meu Deus do céu, mais 5 minutos eu vou sair daqui dentro de um caixão. Mais 5 minutos aqui eu vou sair daqui eu morto no lugar delas aqui nessa noite. Por quê? Porque a gente é influenciado pelo ambiente que nós estamos e aonde nós convivemos. Quem são as pessoas que estão à sua volta? Quem são as pessoas que convivem com você? As pessoas que você convive, elas te influenciam a andar com Deus, a caminhar com Deus, a estar mais próximo de Deus? Ou são pessoas que falam para você: ah, não vai no culto hoje, esse negócio de oração? Não. Já orou 5 minutinhos, tá bom, não precisa mais do que isso. Essa semana eu vi um vídeo de alguém influenciando a igreja a orar. 5 minutinhos por dia está excelente. Eu falei: meu Deus, aonde nós estamos chegando? Nós precisamos ter ousadia para chegar diante do Senhor, para entrar nos santos dos santos. Precisamos de pessoas que nos levem cada dia para mais perto de Deus e não para longe de Deus. Quem são as pessoas que têm influenciado você? São pessoas que têm motivado os seus sonhos?
São pessoas que têm motivado os seus projetos? Ou são pessoas que têm jogado um balde de água fria nos seus sonhos? Ou são pessoas que têm desanimado a você a viver algo novo em Deus? Talvez você cantou este ano, passou o final do ano cantando, eu quero viver algo. Eu quero viver algo. E quando você fala para as pessoas que você vai viver algo novo, às vezes alguém chega e fala para você, mas você tem certeza mesmo que você vai viver isso? Você não é capaz disso. Você não é capaz de alcançar isso. Tem certeza que você vai abrir essa empresa esse ano mesmo? Tem certeza que você vai casar esse ano, noivar este ano? Tem certeza, o cenário das coisas do jeito que estão, você vai abrir uma empresa este ano? Tem certeza que você vai viver isso? Irmãos, tem pessoas que não servem para andar do nosso lado. Tem pessoas que não servem para estar conosco. Dentro do barco, tinha um que teve a ousadia de colocar o pé para fora do barco e ir em encontro de Jesus. 11 deles ficaram aonde? No barco. 11 deles não tiveram atitudes de fé em Deus para sair do barco. 11 deles ficaram talvez criticando, falando, murmurando. Estavam ali com medos, apavorados daquilo que estava acontecendo. Mas Pedro, ele teve uma atitude de ousadia. Pessoas que te ajudam a orar, que acrescentam em sua vida, ajudarão você viver um ano para ter ousadia, para viver e experimentar milagres em Deus na sua vida nesse ano. Você crê nisso? Amém? Amém ou não amém? Amém? Graças a Deus. Quer ter ousadia? Não ouça os que ficam no barco. Não ouça. 3. Não tente o impossível pela sua própria força. Irmãos, Pedro, ele não decide sair do barco por impulso. Ele não toma uma iniciativa precipitada, não. Ele não falou, tá todo mundo, eu vou pular do barco agora para ver o que vai dar. Eu vou me lançar nesse projeto para ver o que vai dar. Eu vou me lançar nesse negócio para ver o que vai dar. Não, Pedro, ele teve atitude de ousadia, sim, mas não pela força do braço dele. Olha aqui, irmãos, Pedro, ele não sabia nadar, sim ou não? Ele era pescador, com certeza ele sabia. Ele poderia imaginar, se eu pulo para fora do barco, eu posso sair na braçada. Mas não, ele teve uma ousadia, uma atitude de ousadia em Deus. Não foi pela força do seu próprio braço. Não tente o impossível pela sua própria força. Não tente o impossível por você mesmo. Olha só, Pedro não decide sair do barco por impulso. Não toma uma iniciativa precipitada. Por maior que seja a ousadia, ele espera a resposta do Senhor. Por maior que fosse a sua ousadia daquele momento, por maior que fosse a fé dele naquele momento, ele não colocou o pé para fora, enquanto Jesus não disse: venha. Ele não saiu do barco enquanto Jesus não deu uma palavra para ele. Sabe o que eu aprendo com isso? Nós queremos alcançar grandes coisas, queremos chegar em lugares altos, mas para isso precisamos que Jesus nos convide e nos fale: venha, venha. Ele nos chamando, uma atitude de fé, precisamos ouvir a voz de Deus, ouvir o Senhor nos chamar. Pastor, mas eu já estou preparado, eu já estudei, eu já me preparei agora. Agora espere o Senhor te chamar para fora do barco. Agora espere o Senhor te chamar para ir de encontro para com Ele. Ele não arrisca colocar o pé para fora do barco sem antes ouvir a voz de Deus. Ele espera uma resposta do Senhor.
Ele espera a voz de Deus. É onde nós encontramos a voz de Deus. Através das sagradas Escrituras. Através de ouvir e ouvir a voz de Deus aonde? Na igreja, ouvindo a voz do seu pastor, ouvindo a voz do santo da igreja, se colocando diante da oração. Irmãos, muitos vão buscar a voz de Deus em lugares com grandes revelações. Muitos vão buscar a voz de Deus e às vezes alguns dão uma sapateada, dão uma voltinha e falam, eis que te digo, irmão, eis que eu te digo, está escrito aqui, irmãos. Ou eis que eu te digo, está aqui escrito que a Santa Escritura, a palavra de Deus, Deus tem uma palavra para você nessa noite. A revelação que você precisa está aqui na palavra de Deus. Irmãos, eu quero finalizar com isso. Se Jesus disse, venha, esqueça o diabo, esqueça a pombagira, esqueça os agiotas, esqueça a depressão, esqueça o inferno, esqueça a macumba, esqueça a cara feia. Quando Jesus te chama, Ele te dá segurança. E quando Jesus te chama, é porque Ele tem já um milagre preparado para a sua vida. Ele não vai te desamparar, Ele não vai te deixar sozinho. Ele vai carregar, segurando nas tuas mãos, para que você viva o impossível, como Pedro viveu. Se Jesus disse venha, esqueça o que os outros vão falar. Esqueça a crítica dos outros. Esqueça, pastor, mas o diabo vai se levantar. Irmãos, o diabo se levanta todos os dias contra você. Esqueça o diabo. Esqueça os demônios, esqueça a ansiedade excessiva, esqueça a depressão e pela fé tome uma atitude de ousadia. Eu vou viver os sonhos de Deus porque eles são maiores do que o meu. A vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável e ela é para mim. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Quantos creem nisso? Digo amém. Ninguém pode impedir você de ir. Se Jesus disse venha, ninguém pode impedir você. Você só precisa de ousadia. Presta atenção aqui. Você só precisa de ousadia, olha só, para colocar Jesus no início do seu projeto. Você só precisa de ousadia para colocar Jesus no início do seu projeto. Aquele que é ousado começa com Ele. Aquele que tem ousadia começa com Jesus. Não deixa Jesus para o final. Não deixa depois que tentou todas as formas com a força do braço. Não deixa depois que deu tudo errado. Agora eu vou procurar Jesus. Não. Ele tem ousadia de procurar Jesus no início. No início do seu projeto. Saia do barco. Venha. Apesar dos fortes ventos, existe uma palavra para você. Apesar dos fortes ventos, existe uma palavra. Pastor, mas eu não sei o que vai acontecer com o Brasil este ano. Olha só as coisas que estão acontecendo. Irmãos, as circunstâncias não podem interferir a fé que você tem em Cristo Jesus. Se você tem uma palavra, independente de quem esteja governando, se você tem uma palavra, você vai viver o sobrenatural em Deus. Oh, aleluias! Saia do barco. E para finalizar, para os que não creem, o barco ele é a segurança. Mas para quem tem ousadia e fé, o mar é a segurança. Pastor, isso é loucura. Realmente a fé são para nós que somos loucos por Jesus. Para os discípulos, ficar no barco parecia ser a melhor segurança. Pedro entendeu diferente. Para mim, a segurança é estar perto de Jesus. Para mim, a segurança é estar mais próximo do Mestre. Para mim, a segurança é caminhar junto com Jesus. Estar no mar, pela fé, é porque você ouviu a voz do Senhor.
venha e lá você terá segurança. O que Deus tem para você, irmãos, talvez nunca ninguém viveu. O que Deus tem preparado para você neste ano, talvez nunca ninguém viveu. Você pode ser ousado em escrever o seu projeto? Sim ou não? Amém ou não amém? Irmãos, essa palavra é para que você possa entender que Deus, ele não está limitado dentro dos seus pensamentos, limitado naquilo que você acha que ele pode ou não pode fazer. Ele não está limitado a isso. Se você deseja e a sua vontade ela está alinhada com a vontade do Pai, com a vontade do Senhor, apenas uma palavra para você viver o sobrenatural. Venha, saia do barco. Quantos querem sair do barco nessa noite? Quantos querem ter essa experiência com o Senhor nessa noite? Se coloque de pé, eu quero orar por você nesse momento. Você que se colocou de pé, eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Você que deseja viver algo novo diante da presença do Senhor. Você que deseja, pastor, eu estava escrevendo o meu projeto de vida segundo aquilo que as minhas condições, elas falavam que eu poderia. Eu já fiz os orçamentos, eu já preparei este ano, eu já planejei esse ano e estava escrevendo dentro do meu planejamento. Irmãos, Deus me trouxe aqui para falar para você nessa noite. Tenha ousadia para escrever o teu projeto de vida, para que você venha a viver o sobrenatural. Tem coisas que talvez só você vai viver e ninguém mais. Por isso você precisa ser ousado. Tem coisas que só você vai experimentar em Deus e mais ninguém. Não importa o que vão pensar, o que vão falar. Esqueça as pessoas que ficaram no barco por uma atitude de fé. Coloque o seu pé para fora do barco nessa noite, pela palavra do Senhor, e venha ter um encontro com Jesus. Feche os seus olhos nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, nós nos reunimos aqui nesta noite, ó Pai, para liberar uma palavra de bênção para o teu povo, Senhor. O Senhor conhece o coração, o sentimento, o desejo, aquilo que os seus filhos já têm projetado, aquilo que eles já têm colocado diante do Senhor. Senhor, eles chegaram aqui nessa noite, Pai, ouviram essa palavra, talvez chegarão em casa e irão continuar escrevendo esse projeto, irão continuar colocando diante de Ti seus sonhos, aquilo que o Senhor já tem alimentado para o ano de 2023. Senhor, para que toda a história de 2022 para trás, que toda a história de fracasso, que toda a história de derrota, que toda a história de inveja, que toda a história de destruição, que tudo aquilo fique para trás, ó Pai, e que eles realmente possam viver algo novo, algo diferente, uma experiência nova no seu ministério, na sua família, nos seus negócios, na sua empresa, no seu trabalho, na sua vida emocional, sentimental, física e espiritual. Senhor, em nome de Jesus, renova o teu povo, renova, Pai querido, os pensamentos deles, e que eles venham assim como Pedro, Pai, ter ousadia em fazer os seus pedidos a Ti, que assim como Pedro, eles venham ter ousadia de se colocar diante de Ti e fazer pedidos que talvez só eles vão viver. Eu creio que o Senhor tem grandes milagres, promessas para o Teu povo, o Senhor tem promessas para esta igreja, o Senhor tem promessas para este lugar, o Senhor tem promessas para este ministério. Senhor, é um tempo de frutificação, é um tempo de crescimento, é um tempo de bênção, é um tempo de prosperidade em Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Quantos creem nessa palavra? Levanta bem alto suas mãos. Diga assim: 2023 será um ano extraordinário na minha vida. Eu vou viver aquilo que nunca ninguém viveu. Você crê nisso? Se você crê, receba sobre a sua vida em nome do Senhor.